O mundo inteiro apostou milhões de euros numa única verdade absoluta. O motor a combustão estava morto. Enterrado. Acabado. A Tesla valia mais do que as 9 maiores fabricantes de automóveis juntas. A Toyota foi humilhada publicamente por insistir nos híbridos. A União Europeia aprovou uma lei que proíbe a venda de carros novos a gasolina e gasóleo a partir de 2035. Ponto final. Não havia volta a dar. Só que ninguém contou ao Toshiro Mibe. O CEO da Honda subiu a um palco em Tóquio no dia 8 de novembro de 2023 com uma expressão que não era de derrota. Era de quem estava prestes a virar a mesa do jogo inteiro. O que ele mostrou nos 23 minutos seguintes deixou analistas da Bloomberg e da Reuters a rever as suas previsões em tempo real. Um motor completamente novo. Não é uma atualização. Não é um híbrido melhorado. É um motor a hidrogênio com uma arquitetura interna que desafia as leis da física como as conhecíamos até aqui. Zero emissões de CO2. Zero necessidade de lítio. 0 horas parado num carregador. E o mais perturbante para a indústria elétrica, uma autonomia de 700 km com um tanque que se enche em 4 minutos. 4 minutos. Não 40. Não 4 horas. 4 minutos. Agora pensa na última vez que paraste numa bomba de gasolina. Provavelmente nem te lembras do tempo que demorou porque foi irrelevante. A Honda acaba de trazer essa mesma irrelevância para o mundo dos motores limpos. E fê-lo enquanto todos os fabricantes europeus e americanos despejavam 1,2 bilhões de euros na corrida elétrica. Achas que a Honda chegou atrasada? Ou será que esteve exatamente onde devia estar? A observar, a calcular e a atacar no momento preciso. Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos. Quero saber se estás do lado da eletricidade pura, ou se sempre sentiste que estavam a empurrar-nos para um beco sem saída. Mas o que torna este motor verdadeiramente aterrorizante para a indústria elétrica não é o que ele faz. É o que ele não precisa de fazer. E isso é uma história que começa com um funeral que aconteceu cedo demais. Janeiro de 2021. A General Motors faz um anúncio sísmico. Mary Barra, a CEO, declara que a empresa vai eliminar todos os veículos ligeiros com motor de combustão até 2035. A notícia corre o planeta em menos de 1 hora. As ações da GM disparam 7% nesse mesmo dia. O mercado falou. O veredito estava dado. O motor que nos moveu durante 135 anos tinha recebido a sentença de morte. Jornais do mundo inteiro escreveram obituários. A revista The Economist dedicou uma capa ao último pistão. Pericia definitivo. Mas ninguém leu as entrelinhas do discurso de Mary Barra. Ela disse veículos ligeiros. Só ligeiros. Picapes pesadas, caminhões de longo curso, maquinaria industrial, navios, aviões, tudo isso ficou de fora. Por uma razão muito simples que a indústria elétrica preferiu esconder debaixo do tapete. As baterias de lítio não conseguem mover o mundo real. Não o mundo das autoestradas alemãs sem limite de velocidade. Não o mundo das obras de construção civil às 6 da manhã em Braga. Não o mundo onde um caminhão-tiro precisa de atravessar a Europa sem parar 12 vezes para carregar. A Honda percebeu isto em 2018, 4 anos antes do pânico elétrico atingir o pico. Numa reunião fechada em Toji, o Conselho de Administração autorizou um investimento de 6,7 mil milhões de euros numa direção que parecia suicida. Enquanto a Volkswagen contratava engenheiros de baterias de lítio, a Honda contratava especialistas em criogenia. Enquanto a Ford construía fábricas de cátodos, a Honda construía câmaras de combustão com temperaturas controladas ao grau. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito no canal, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. A verdade que acontece nas salas fechadas, enquanto tu recebes as notícias filtradas. Subscreve. O botão está mesmo aí. Durante 3 anos, a equipa de MIB manteve um silêncio sepulcral. Nada vazou. Nem um rumor. Nem uma fotografia de protótipo. Zero. Quando um fornecedor alemão da Bosch recebeu um pedido de componentes para testes de hidrogênio de alta pressão com especificações que não faziam sentido, a resposta da Honda foi curta. Não perguntem. Apenas enviem.
Esse fornecedor só percebeu o que estava a ajudar a construir no dia 8 de novembro de 2023, ao vivo, como todos os outros. O que a Honda fez durante esses 3 anos de silêncio absoluto vai fazer-te questionar tudo o que ouviste sobre o futuro da energia. Porque o problema não era o hidrogênio. O problema era uma barreira física que 37 laboratórios universitários declararam impossível de quebrar. O hidrogênio sempre foi o sonho impossível dos engenheiros automóveis. A molécula mais abundante do universo. A mesma que alimenta o Sol há 4,6 mil milhões de anos. Quando queimas hidrogênio, o único subproduto é vapor de água. Zero carbono. Zero fuelogen. Zero veneno a sair do escape. Beberias a água que sai desse motor e não te acontecia absolutamente nada. Parece perfeito. E é perfeito. Até tentares guardá-lo. O hidrogênio é uma molécula minúscula, tão pequena que se infiltra através de metais sólidos. Para o conter num tanque de automóvel durante semanas, precisas de pressões absurdas, 700 bar, o equivalente a teres o peso de 700 kg a pressionar cada centímetro quadrado do tanque. E mesmo assim, ele foge. Perdes 1% a 2% por dia, só com o carro parado na garagem. Agora imagina isso num verão em Faro com 40 graus à sombra. A BMW tentou. A Mercedes tentou. Ambas desistiram depois de gastarem milhares de milhões. O hidrogênio era uma miragem. Lindo de ver, impossível de tocar. Até o CEO da Volkswagen, Herbert Diess, declarou publicamente em 2022. O hidrogênio para automóveis é uma causa perdida. A física não permite. A Honda ouviu. Leu o comunicado do Herbert Diess. Leu os 14 estudos do MIT que diziam que a eficiência termodinâmica do hidrogênio nunca passaria dos 38%. Leu os relatórios da Agência Internacional de Energia que enterravam a tecnologia. E fez uma coisa que nenhum outro fabricante fez. Reescreveu a física. A equipa de Toshihiro Mibe identificou um problema fundamental que todos os outros ignoraram. O hidrogênio, quando queima dentro de um cilindro, cria um fenômeno chamado autoignição anômala. A chama não se comporta como a gasolina. Ela propaga-se de forma caótica. Destrói pistões em centésimas de segundo. Os motores experimentais da BMW duravam 80 horas antes de se autodestruírem. A Mercedes chegou a 120 horas num teste controlado e considerou isso uma vitória. Um motor que não aguenta uma semana de utilização real não é um motor. É um protótipo de laboratório. E um protótipo de laboratório não vende automóveis. A Honda resolveu este problema com uma solução que veio de onde ninguém esperava: a indústria aeroespacial japonesa. A JAXA, a Agência Espacial do Japão, desenvolveu um injetor de combustível para foguetões de órbita baixa que controla o padrão da chama com uma precisão de microsegundos. O diretor de engenharia da Honda, Atsushi Ogaiva, passou 18 meses a adaptar essa tecnologia a um motor de 4 cilindros. O resultado é um sistema de injeção direta de hidrogênio com 3 fases de combustão por ciclo. A primeira fase acende uma microquêmara. A segunda fase propaga a chama em leque controlado. A terceira fase completa a queima 100 pontos de calor concentrado. Zero autoignição. Zero destruição de componentes. O motor sobreviveu a 5.000 horas de testes contínuos sem falhas. Mas o verdadeiro golpe de gênio foi outro. E este é o detalhe que fez os engenheiros da Toyota pedirem uma reunião de emergência com a Honda apenas 72 horas depois do anúncio. A temperatura de combustão do hidrogênio é 2.200 graus Celsius. Um motor normal derrete a essas temperaturas. A Honda não arrefeceu o motor. A Honda redesenhou a estrutura molecular dos componentes. Utilizou uma liga de níquel-crômio-alumínio com revestimento cerâmico de zircônio que a Mitsubishi Heavy Industries desenvolveu para turbinas de centrais nucleares. O mesmo material que reveste os reatores de Fukushima Daiichi depois da reconstrução. Pensa no teu carro atual por um segundo. Pensa no motor que tens debaixo do capô. Agora imagina esse motor a funcionar a temperaturas que derreteriam aço estrutural. E a funcionar durante 5.000 horas. Sem uma única falha. É isto que a Honda construiu em segredo enquanto o mundo gritava elétrico ou nada. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo:
Quanto tempo falta para esta tecnologia chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. A Honda não construiu este motor para ganhar prêmios de engenharia. Construiu-o para um propósito muito específico. Um propósito que ameaça diretamente a fábrica mais avançada da Tesla. Quando a Tesla inaugurou a Gigafactory em Nevada no dia 29 de julho de 2016, Elon Musk fez uma promessa que ecoou pelo mundo inteiro. Esta fábrica vai produzir mais baterias de lítio do que todas as fábricas do planeta combinadas. Naquele momento, a Tesla valia 32 mil milhões de dólares na bolsa. 8 anos depois, em novembro de 2024, a Tesla vale 670 mil milhões. A aposta no lítio funcionou. Funcionou de uma forma tão brutal que ninguém conseguia imaginar um futuro onde o lítio não fosse a única resposta. Mas o motor da Honda não precisa de lítio. 0 gramas. Isto não é um detalhe técnico. Isto é uma bomba geopolítica com o poder de reescrever o mapa da energia mundial. O lítio que alimenta as baterias do teu telemóvel e dos Tesla que vês na rua vem de 3 países: Austrália, Chile e China. A China controla 65% do processamento mundial de lítio. Pensa nisso com atenção. Cada vez que a Europa ou os Estados Unidos vendem um carro elétrico, estão a depositar dinheiro diretamente no controle chinês sobre a cadeia de abastecimento. A Alemanha descobriu isto da pior forma em 2022, quando a Volvo teve de parar a produção do XC40 elétrico durante 17 dias porque um contentor de lítio ficou retido no porto de Xangai. 17 dias. Uma fábrica inteira parada. 3.200 trabalhadores a olhar para o teto. Tudo por causa de um mineral que não existe em território europeu em quantidade comercial. A Honda olhou para este pesadelo logístico e fez a pergunta que nenhum fabricante europeu teve coragem de fazer. E se não precisarmos de lítio nenhum? O hidrogênio não se extrai de minas na Austrália. Não precisa de ser refinado em fornos chineses a 1.100 graus. Não viaja em navios de carga que demoram 45 dias a chegar a Roterdão. O hidrogênio produz-se localmente. Com água. Com eletricidade. Com um eletrolisador que cabe numa garagem. A Honda não está apenas a vender um motor. Está a vender independência energética. Cada país, cada cidade, cada pessoa com acesso à água e eletricidade pode produzir o seu próprio combustível. É a descentralização total da energia. As implicações disto são tão vastas que o Departamento de Energia dos Estados Unidos publicou um relatório confidencial no dia 15 de dezembro de 2023, apenas 37 dias depois do anúncio da Honda, onde classificava o motor de hidrogênio de nova geração como disrupção estratégica de primeira ordem. Nunca, em 47 anos de existência deste departamento, uma tecnologia automóvel recebeu esta classificação. A última vez que algo parecido aconteceu foi em 1957, quando os soviéticos lançaram o Sputnik e os americanos perceberam que estavam a perder a corrida espacial. A Tesla sentiu o abalo em tempo real. No dia 9 de novembro de 2023, as ações da empresa caíram 5,2% em Nova York. Não foi um crash. Foi uma hesitação. O tipo de hesitação que acontece quando 47 investidores institucionais fazem a mesma pergunta ao mesmo tempo. E se o lítio não for o futuro? Mas há um problema. Um problema que a Honda não escondeu, que está documentado nos 23 minutos da apresentação de Toshihiro Mibe. Um problema que te afeta diretamente, e que define quem ganha e quem perde nos próximos 10 anos. Toshihiro Mibe não é um homem de discursos longos. Tem 62 anos. Trabalha na Honda desde 1986. Começou como engenheiro de motores na divisão de competição. Conhece cada pistão, cada válvula, cada explosão controlada dentro de um cilindro. Quando subiu ao palco em Tóquio no dia 8 de novembro de 2023, não estava ali para vender um sonho. Estava ali para anunciar uma data. 2026, o motor de hidrogênio da Honda entra em produção em massa dentro de 2 anos. A fábrica já está escolhida. Marysville, Ohio, Estados Unidos. A mesma fábrica que produziu o Honda Accord durante 41 anos. A Honda não construiu uma fábrica nova. Não precisou. O motor de hidrogênio partilha 63% dos componentes com o motor a gasolina convencional.
As linhas de montagem existentes podem ser adaptadas em 14 semanas. 14 semanas. Não 3 anos. Não 7 mil milhões de euros de investimento. A Volkswagen gastou 5,2 mil milhões de euros a converter a fábrica de Zwickau para elétricos. A General Motors gastou 2,2 mil milhões a renovar a fábrica de Detroit em Hankook. A Honda vai gastar menos de 400 milhões em Marysville. A economia de escala é tão esmagadora que os analistas da Morgan Stanley reviram as suas previsões de custo por unidade para metade do valor de uma bateria de íons de lítio equivalente. Isto significa uma coisa muito simples. O carro a hidrogênio não vai ser um produto de luxo. Não vai ser um brinquedo para milionários com consciência ambiental. Vai ser um carro que custa o mesmo que um Honda Civic. E quem tem um Honda Civic sabe exatamente o que isso significa. Fiabilidade durante 300 mil quilômetros. Manutenção barata. Peças disponíveis em qualquer canto do planeta. Agora imagina isso com zero emissões. Com um tanque que se enche em 4 minutos. Com 700 km de autonomia real. Não a autonomia de catálogo que os elétricos anunciam e nunca cumprem a mais de 12 graus Celsius. A Honda não está sozinha nesta guerra. 7 dias depois do anúncio, a Toyota emitiu um comunicado conjunto onde confirmava que o motor de hidrogênio será partilhado entre as duas marcas. A Suzuki juntou-se 48 horas depois. A Kawasaki Heavy Industries entrou para o consórcio no dia 1 de dezembro. O Japão inteiro está a formar um bloco. Um bloco que não quer lítio. Um bloco que aposta no elemento mais simples da tabela periódica. A Alemanha percebeu o recado. O chanceler Olaf Scholz visitou Tóquio no dia 18 de março de 2024 com uma delegação da BMW e da Bosch. A Europa, que aprovou o fim dos motores a combustão em 2035, está agora a enfrentar uma realidade incômoda. E se os motores a combustão não acabarem? E se apenas mudarem de combustível? A lei europeia proíbe motores que emitam CO2. O motor da Honda não emite CO2. Emite vapor de água. Cumpre a lei. Passa por baixo da lei. Destrói a lógica da lei. Porque a lei foi escrita a pensar em gasolina e gasóleo. Ninguém imaginou que um motor a hidrogênio pudesse ser produzido em massa. Ninguém exceto os engenheiros que trabalharam em silêncio em Tochigi durante 3 anos. Agora olha para a tua vida durante os próximos 10 anos. A garagem da tua casa. O posto de abastecimento a 3 km de distância. O mecânico onde fazes a revisão todos os anos. Nada disto muda. A infraestrutura dos combustíveis líquidos já existe. Está construída. Esta pega. São 127 mil postos de abastecimento só na União Europeia. Adaptar cada um deles para hidrogênio custa 150 mil euros. Construir um carregador ultra-rápido para elétricos custa 350 mil euros. A matemática é cruel. E é esta matemática que mantém o CEO das fabricantes europeias acordados às 3 da manhã. O motor da Honda não é apenas uma inovação técnica. É um reinício. Um reinício da indústria automóvel que não passa pelo lítio, não passa pelos carregamentos de 8 horas, não passa pelas baterias que pesam 600 kg e degradam 12% ao ano. Passa por uma molécula que já existe em quantidade infinita no universo. Passa por um motor que cabe nas fábricas que já temos. Passa por uma independência energética que a China não pode controlar porque o hidrogênio não se minera. Produz-se. Em qualquer lado. Por qualquer país. Por qualquer pessoa. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O que acontece quando este motor entrar em produção e os governos europeus forem forçados a escolher entre a lei que escreveram e a tecnologia que não viram chegar? O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Analisamos a reação de Bruxelas, os lobbies que estão a tentar bloquear o hidrogênio e o documento secreto que a Comissão Europeia não quer que tu leias. Não feches este separador.